Já há algumas décadas, o governo brasileiro realiza o censo, que deve acontecer a cada 10 anos. O nosso IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, faz um trabalho cuja qualidade é reconhecida internacionalmente, né, pela precisão dos resultados. Enfim, o censo, o último, deveria ter acontecido em 2020. Não aconteceu por causa da crise da Covid-19 e quarentena, isolamento social. Nós todos nos lembramos muito bem disso. Mas aconteceu em 2022, então os resultados, né, têm que ser comparados, não por um período de 10 anos, mas de 12. E anuncia-se que em junho, agora, mês que vem, serão divulgados os dados do censo de 2022 no que diz respeito ao item religião, afiliação religiosa. Os estudiosos de religião estão, no Brasil, né, claro, estão curiosos, quem sabe talvez até mesmo ansiosos, para comparar os dados então de 2022 com o de 2010, que efetivamente foi o último censo no período regular de 10 anos, né, a cada 10 anos. Será que algumas tendências que estavam acontecendo até 2010 continuam? Houve reversão em algum quadro? Uma destas tendências é o crescimento da população evangélica no Brasil, formada exclusivamente não, né, na sua maior parte, por pentecostais ou talvez neopentecostais. É um crescimento realmente expressivo, muito grande. Alguns estudiosos de religião já apontam o Brasil como o maior país pentecostal do mundo. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque vamos pensar um pouco nas palavras e na influência que estas palavras podem ter e efetivamente têm na sociedade, na cultura, nas artes, na política, nas relações sociais em geral, nas relações familiares. Evangélico tem a ver com evangelho, claro. Então, evangélico, literalmente, se a gente pegar pela etimologia, é aquele que se identifica com evangelho. E o evangelho é o quê? Literalmente, a palavra grega evangelho é uma palavra 100% grega, significa boa notícia. Notícia boa. Evangelho é boa notícia. Evangélico é quem se identifica com essa boa notícia. E no Novo Testamento, que evangelho, ou melhor, o que é o evangelho? Que não, o que é o evangelho? É o anúncio de Jesus Cristo. Mas que anúncio é este? O anúncio que Jesus traz perdão, libertação da culpa, a graça de Deus, que é um favor que nós não merecemos. Evangelho é isso. Só que alguns no Brasil anunciam um evangelho que impõe culpa, que coloca medo, que ameaça com castigo, que ao invés de libertar, oprime, prende. Um evangelho que ao invés de dar paz, gera angústia, cria agonia, que as pessoas ficam amedrontadas, porque com medo o tempo todo de castigo e da punição divina, e tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode, não pode, não pode, é errado, é pecado o tempo todo. O evangelho é libertação da culpa. É o anúncio que Deus perdoa os pecados daqueles que o procuram com sinceridade, que reconhecem os seus erros, que admitem as suas culpas e que buscam nele o perdão. Ele não vai negar esse perdão de jeito nenhum. Mas antes que eu prossiga, nós humanos temos, conscientemente ou não, uma tendência de raciocinar sempre em termos binários, né? Ou isso ou aquilo, ou então, se não é assim, é o oposto. Antes que você diga, então quer dizer que não existe punição, não existe castigo, cada um pode fazer o que quiser, e está tudo liberado, liberou geral. Eu não falei isso aqui. Não é para ninguém pensar assim.
a Bíblia deixa muito claro que nós, humanos, somos criaturas moralmente responsáveis. Ou seja, cada um de nós tem responsabilidade pelos seus atos. E existe uma tendência de transferir a responsabilidade dos atos errados que alguém comete para outros, né? Julgar a culpa em alguém outro. Esse é o jogo mais antigo da humanidade. Lá no jardim, a gente já encontra isso, né? O homem joga a culpa na mulher, que por sua vez joga a culpa na serpente. Se tivesse um quarto personagem ali, a serpente ia jogar a culpa neste hipotético quarto personagem. Se tivesse um quinto, seria este então que receberia a culpa. E assim sucessivamente. Mas é preciso ter coragem e humildade para assumir e dizer: eu errei. Então existem mensagens religiosas por aí, proclamadas até por alguns evangélicos, o que é uma contradição, que transfere a responsabilidade. A culpa é do demônio, a culpa é do diabo, sendo que a pessoa que tem que assumir o seu erro. E os nossos erros podem ter consequências que são desastrosas, nocivas, muito desagradáveis muitas vezes. Então, nós temos que pensar nisso, né? Pensar na nossa responsabilidade nos atos que fazemos. E em meio a tudo isso, pensar no Deus que nos encontra e que nos perdoa através de Jesus. Qual é a maior revelação de Deus para nós? É Jesus de Nazaré, é Jesus Cristo. Ele é a encarnação do Evangelho. O Evangelho não deve ser de peso, mas de leveza. Não deve ser de prisão, mas de libertação. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Você está compreendendo? Coloque aí nos comentários o que você acha. Faz algum sentido para a sua vida? Se sim, clica aí na mãozinha do joinha, ajude a compartilhar esse conteúdo e inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já se inscreveu, eu tenho uma gratidão muito sincera a você.